Então vejamos o processo de fermentação alcoólica a partir da sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, uma glicose e uma frutose, unidos por uma ligação glicosídica alfa-1,2. Sua forma molecular é essa aqui mostrada, formada por 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Lembrando que a ligação glicosídica pode ser classificada em alfa ou beta, dependendo da posição do radical hidroxila que participa da ligação. Se a hidroxila está do lado direito, a ligação é alfa, como na sacarose e na maltose, e a representação gráfica dessa ligação é essa aqui. Se a hidroxila estiver do lado esquerdo, teríamos uma ligação beta, como na lactose, e a representação gráfica dessa ligação é essa aqui mostrada. Além disso, as ligações são chamadas alfa-1,2, pois liga o carbono 1 de uma molécula ao carbono 2 da outra molécula. Disacarídeos não sofrem fermentação, por isso a primeira etapa é quebrar o disacarídeo em monossacarídeo, isto é, transformar a sacarose em glicose e frutose. Para isso é misturado água, H2O, junto com uma enzima chamada invertase ou sacarase, que funciona como um catalisador no processo. Observe como a molécula de água H2O atua nesse processo. Bem na ligação alfa-1,2 existe uma ponte de oxigênio, onde a molécula de H2O reage com oxigênio e se divide, dando origem a uma hidroxila na molécula de glicose e outra hidroxila na molécula de frutose. Dessa forma, a molécula de sacarose é quebrada em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. A invertase é amplamente usada na indústria alimentícia para se obter o açúcar invertido, comum nos mais diversos tipos de alimentos que consumimos. Veremos mais sobre o açúcar invertido nas animações sobre o carboidrato. A enzima invertase é encontrada em leveduras, sobretudo na espécie Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura pertencente ao reino dos fungos, usada há séculos como biotecnologia na produção de pão, cerveja e outros alimentos. Curiosamente, só em 1857, Louis Pasteur provou que a fermentação resultava da ação de organismos vivos. Uma vez quebrado em monossacarídeos fermentáveis, o caldo está pronto para a próxima etapa, que é a fermentação propriamente dita. Vejamos o processo de fermentação alcoólica. A molécula de glicose tem a fórmula C6H12O6. Com a ação da fermentação, essa molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, também chamado de piruvato. Observe que nessa primeira quebra, a glicose que tinha 6 carbonos é dividida em 2, e cada molécula de ácido pirúvico recebe 3 carbonos. O oxigênio também é dividido em 2, porém, cada molécula de ácido pirúvico possui apenas 4 hidrogênios, sendo que a glicose possuía 12 hidrogênios. Isso ocorre porque na quebra da glicose em ácido pirúvico ocorre um processo de desidrogenação, que é quando é retirado os íons H+ de hidrogênio e elétrons. Então surge a molécula chamada NAD, que é um transportador, um carregador de elétrons e íon H+. São geradas duas moléculas de NAD e cada uma transporta 2 hidrogênios. Em seguida, cada molécula de ácido pirúvico é transformada em uma molécula de aldeído acético, também chamado de acetaldeído. Nesse processo acontece a descarbonização, que é a liberação de dióxido de carbono. Pode observar que a molécula de ácido pirúvico perdeu 1 carbono e 2 oxigênios. Em seguida, o aldeído acético recebe os 2 hidrogênios transportados pela molécula NAD e assim se transforma em etanol, também chamado alquetílico. Pode observar que a molécula de etanol ganhou 2 hidrogênios, ficando assim com a fórmula C2H5OH.